Um bom dia novamente, retornando às atividades, passa a palavra ao professor Dr. Rogério Dutra dos Santos para o seu diálogo dessa manhã. Muito obrigado, professor Rogério. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Reginaldo. Bom dia a todos e a todas, especialmente ao professor Carlos Magno, meu amigo e colega aqui da Universidade Federal Fluminense, e aos meus queridos ex-alunos aí, nomeando especialmente o Márcio Tesa. Eu vou respeitar aqui a forma de início da fala do professor Carlos, que eu gostei, e eu tinha intitulado a minha fala de hoje Corrupção e Patrimonialismo na História Constitucional Brasileira. Esse é um tema que me é muito caro, que me faz transitar entre a teoria constitucional, a teoria do direito, né, a história constitucional brasileira e o pensamento social e político brasileiro, que também é muito interessante, e desafiado aí pelo Carlos em indicar alguns livros, né? Obviamente, eu já escrevi sobre isso. O meu último livro é Agonia e Vertigem, o sequestro da democracia no Brasil. Eu tenho um capítulo chamado Corrupção, Bolsonarismo e Fascismo, onde eu desenvolvo um pouco dessas ideias, mas eu tenho também um livro que eu publiquei em 2021 chamado Teoria Constitucional Brasileira, Ditadura e Fascismo no Brasil, né? Teoria Constitucional, Ditadura e Fascismo no Brasil. Nesse livro eu também falo sobre essas questões. Agora, em termos de orientação teórica, a partir da qual a gente pode analisar a questão da corrupção, entender exatamente o que ela significa na nossa história constitucional, na nossa história política, na nossa história institucional e na nossa história social, aí alguns clássicos, alguns livros centrais, eles são interessantes, né? Uma discussão muito interessante sobre a questão da corrupção, sobre a perspectiva republicana, de um clássico, né? Um clássico moderno, né? Esse é considerado pela ciência política, pela filosofia política, como o primeiro livro propriamente moderno, se chama Discorsi sulla prima década de Tito Livio, ou, como traduzido aqui no Brasil, Comentários sobre a primeira década de Tito Livio, do Nicolau Maquiavel. Tá? Para falar especialmente sobre a questão do patrimonialismo, aí tem que recorrer ao clássico, né? Outro clássico, que é o sociólogo alemão Max Weber, né? Quando ele discute patrimonialismo aqui no Economia e Sociedade. No Brasil, e eu fiquei muito tocado pela questão da Patrícia, né? O que fazer, como entender, como refletir sobre essas questões que estão atravessando a nossa realidade histórica. Talvez o livro fundamental, vamos dizer assim, um autor fundamental brasileiro que vai permitir que a gente compreenda essas estruturas históricas que, de alguma forma, moldam a nossa realidade contemporânea. É considerado também um grande clássico, talvez o maior clássico do pensamento sociológico brasileiro, que é o Florestan Fernandes, né? Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica. Tá? Esse é o livro que eu acho que é o central para você começar a entender o Brasil a partir de uma perspectiva mais contemporânea, especialmente da economia política, esse autor é incontornável. Tá? E, por fim, para a gente dar um exemplo, vamos assim, de uma pesquisa também que é considerada um livro clássico, mas é uma pesquisa que originalmente é uma pesquisa de doutorado, é o livro da Maria Silva de Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata. Né? Esse livro aqui é espetacular, é um exemplo de como fazer uma tese de doutorado, uma pesquisa empírica, não é? Ela vai fazer uma análise do desenvolvimento social e político do Brasil no século XIX, a partir do exemplo do Vale Cafeeiro Paulista. E ela estuda especificamente os processos criminais e as atas da Câmara Municipal de uma cidade do interior de São Paulo,
e obviamente eu me esqueci o nome da cidade, mas é fácil de ver aqui no livro. E um outro livro também referência para essa discussão, mas aí para ser criticado, e eu gostaria de começar por ele, porque ele, vamos dizer assim, organiza de alguma forma esse debate que eu gostaria de travar com vocês. É o livro que eu não tenho aqui à mão, mas é fácil de achar na internet, chama Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, tá? Que eu considero, vamos dizer assim, o livro que... não é toda o pensamento social e político brasileiro considera como o grande representante do pensamento do mainstream, né, do pensamento dominante, hegemônico hoje sobre a questão da corrupção. A Ingrid levantou a mão. Não sei se quer perguntar alguma coisa, Ingrid. Oi, Ingrid. Pois bem, acho que é sobre a reunião. Pois bem, como é que eu começaria? O que é corrupção e como a corrupção ela entra na discussão do pensamento constitucional brasileiro e o que é que isso significa, trocando em miúdos, para a nossa realidade contemporânea. Tá? Eu vou tentar também ser sintético e eu tenho dificuldade, às vezes, de controlar o tempo, professor Reginaldo. Qualquer coisa, você me avisa, tá? Quando estiver faltando aí 5 minutos para eu terminar, tá? Para eu não exagerar aqui. O Raimundo Fauro, ele no seu texto, né, Os Donos do Poder, ele conclui o livro de forma sintética e retoricamente muito bem construída. Só para contextualizar, o livro de 1958, né, o Raimundo Fauro é advogado, ele concorreu a um concurso de monografias da OAB, ele ganhou esse concurso, esse livro foi publicado em 58 na primeira edição, não teve repercussão nenhuma, e ele foi retomado em 1975, exatamente o ano do Florestan, né, como sendo um livro antitético e se transforma no grande livro assim do establishment político brasileiro, e vai ser o grande intérprete do Brasil a partir de então, e passa a ser, por exemplo, o intérprete do Brasil e da política brasileira que vai influenciar, por exemplo, toda a linha dos editoriais da mídia de massa no Brasil, incluindo aí a Rede Globo, etc. Né? Como é que o Raimundo Fauro conclui a sua análise sobre o desenvolvimento da história constitucional, da história política brasileira, desde a colônia até o Estado Novo? Né? A tese dele é de que, na verdade, o Brasil ele foi não só colonizado por Portugal, mas ele sofreu uma influência cultural e política fundamental, que foi a transladação artificial de um Estado, de um estamento burocrático, de um Estado que, de alguma forma, controla e se sobrepõe à iniciativa dos indivíduos, que, de alguma forma, constrange o desenvolvimento social, constrange o desenvolvimento econômico. Esse Estado ele estaria, portanto, fincado a partir de elementos feudais, de elementos totalmente refratários ao desenvolvimento do capitalismo. Tá? Então, existiria no Brasil uma oposição entre uma sociedade civil altamente pujante, altamente dinâmica, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, e um Estado que tenta frear esse desenvolvimento, que tenta se locupletar desse desenvolvimento econômico. O texto final, a conclusão do Florestan Fernandes, lá pela página 885, é o seguinte, vou abrir aspas aqui. A longa caminhada dos séculos na história de Portugal e do Brasil mostra que a independência sobranceira do Estado sobre a nação não é a exceção de certos períodos, nem o estágio, o degrau para alcançar outro degrau previamente visualizado. O bonapartismo meteórico, o pré-capitalismo, que supõe certo tipo de capitalismo, não negam que, no cerne, a chama consome as árvores que se aproximam do seu ardor, carvão para uma fogueira própria, peculiar, resistente. O estamento burocrático, fundado no sistema patrimonial do capitalismo politicamente orientado, adquiriu o conteúdo aristocrático
da nobreza da toga e do título. A pressão da ideologia liberal e democrática não quebrou, nem diluiu, nem desfez o patronato político sobre a nação, impenetrável ao poder majoritário, mesmo na transação aristocrático-plebeia do elitismo moderno. Então, tem vários conceitos aqui nessa frase, ele desenvolve esses conceitos durante todo o livro, e o que é interessante destacar aqui é um conceito central do pensamento do Fauro nesse livro, nessa obra, né, um potentado de 900 páginas, que é a ideia de patrimonialismo. Tá? E aí, obviamente, eu vou me referenciar num outro texto que eu considero clássico e que eu vou compartilhar com vocês, embora seja um texto difícil de ler, tá? Não é um texto simples, porque é um texto que pressupõe um conjunto de leituras que, de alguma forma, eu vou apresentar muito por alto aqui. Se eu soubesse que eu teria essa oportunidade, eu já teria apresentado esse texto aqui para vocês. Eu vou colocar aqui o link nas mensagens aqui, que é o texto do professor Luiz Werneck Viana, meu professor, que é um texto, uma palestra em 1999, onde ele apresenta a primeira crítica consistente ao pensamento do Raimundo Fauro, explicando de forma bastante precisa e profunda os problemas teóricos, os problemas historiográficos da tese do Raimundo Fauro, e apontando qual seria a outra leitura viável de se fazer e como essas leituras apontam para as grandes propostas de intervenção no Brasil nas primeiras décadas do século XXI. Esse texto é um texto de 1999, que vão redundar na oposição entre PT e PSDB, né? Uma oposição que vai durar 20 anos, mais de 20 anos, né, praticamente durante toda a nova República, e que só vai, de alguma forma, se findar com a eleição do Bolsonaro e o sumiço, né, o desaparecimento do PSDB como uma força política relevante no cenário brasileiro. Então, qual é o problema? Quais são os problemas do conceito? O que é o conceito de patrimonialismo do Raimundo Fauro? O professor Werneck, ele elenca a ideia de que o conceito do Raimundo Fauro é o conceito de um patrimonialismo de Estado. Né? Essa ideia que esse trecho aqui apresenta para a gente, de que o Estado brasileiro ele é um quisto, como diz o Raimundo Fauro, ele é uma intromissão exógena, alienígena na sociedade civil brasileira, tá? E que é uma intromissão que funciona como uma espécie de tampão, de impedimento do desenvolvimento da real vocação empreendedora do povo brasileiro, e, de alguma forma, se desenvolve através do seu poder de absorção dessas energias vitais econômicas da sociedade civil brasileira, construindo um verdadeiro estamento, isto é, um conjunto, uma elite do funcionalismo público que tem como função exclusiva se locupletar da coisa pública para explorar, para roubar os ativos econômicos produzidos pela nação. Né? Então, o Raimundo Fauro tem um entendimento que ele cita o Weber, né? Por isso que eu mostrei o Weber aqui. Se a gente for ler o Weber tem uma opinião um pouco diferente. O conceito de patrimonialismo do Weber é mais complexo do que esse mostrado pelo Fauro e vai em outra direção, porque o Weber ele não é, vamos dizer assim, o antípoda do Marx, como quer vender o Raimundo Fauro. Né? Muito pelo contrário, a ideia de luta de classes e a ideia de um Estado que é representante, ou como dizia, né, os marxistas antigos, o secretariado executivo da burguesia, essa ideia de que, portanto, o Estado e sociedade civil eles têm uma imbricação muito mais complexa, né? De alguma forma ele é reconhecido e levado em consideração pelo conceito de patrimonialismo no Weber, na sua origem.
né? O Raimundo Fauro ele vai construir esse conceito de patrimonialismo de Estado, fazendo exatamente uma dissociação, uma dissolução de laços estruturais entre Estado e sociedade civil, entre a burocracia patrimonialista, entre a burocracia dos vestais da coisa pública, que na verdade são vestais somente no nome, e a pujança da economia das forças da sociedade civil. Então, esse distanciamento, esse deslocamento, esse desacoplamento é uma perspectiva que é específica da leitura do Raimundo Fauro, né? A partir de sua interpretação da história portuguesa como sendo quase que uma continuidade, né, da história brasileira como sendo a continuidade da história portuguesa, e essa perspectiva, em larga medida, ela vai ser, de alguma forma, questionada por várias pesquisas que vão se produzir, inclusive na época da primeira edição do Raimundo Fauro, em especial o professor Werneck, ele chama a atenção para essa pesquisa de doutorado que eu já tinha citado para vocês, Homens Livres na Ordem Escravocrata, que examina a cidade de Guaratinguetá, obviamente eu me lembrei aqui o nome da cidade, e que foi defendida em 1964, né? Apenas 6 anos depois de publicar a primeira edição dos Donos do Poder, que é de 58. Então, o que é que diz a Maria Silva de Carvalho Franco nessa obra, e que fala que, de alguma forma, se contrapõe diretamente a essa abstração proposta pelo Raimundo Fauro, né? Uma das conclusões da Maria Silvia, que está no capítulo 3, que eu recomendo muito a leitura, esse livro é realmente espetacular, é um livro que fala sobre o processo de acomodação violenta das relações sociais no Brasil, desde sempre, mas ela examina especialmente o século XIX, né? No interior de São Paulo, no Vale Cafeicultor, né? E como essas relações sociais familiares, de bairro, de rua, e depois como essas relações comerciais elas são preenchidas pela violência e como elas se estabelecem a partir de uma situação muito inusitada que, obviamente, a pesquisa do Fauro não alcança, porque a pesquisa do Fauro é basicamente literária. Não é uma pesquisa empírica como é a pesquisa da Maria Silvia. Tá? A Maria Silvia, olhando para as relações reais a partir de documentos, ela consegue reconstruir, de alguma forma, como essas relações se estabeleceram. E uma das relações mais interessantes que vai fazer a Maria Silvia nesse capítulo 3, que é o homem comum e a administração e o Estado, é a de que o processo de relação entre sociedade civil e Estado sempre esteve extremamente imbricada. E ela se produz de uma forma distinta daquela que imaginava o Fauro. Enquanto Fauro vai pensar numa oposição entre sociedade civil e Estado, o Estado querendo se locupletar das forças sociais e da energia econômica da sociedade civil, a Maria Silva percebe no século XIX, que é exatamente o momento de eclosão de um sistema produtivo que depois vai se transformar no núcleo do sistema capitalista brasileiro, uma relação completamente diferenciada. Por quê? Por conta da centralização política e administrativa produzida pelo Império Brasileiro, especialmente a partir do Segundo Reinado, ou seja, a partir especialmente dos anos 40, nós vamos ter uma diminuição da capacidade decisória e do poder político dos municípios e dos estados, e das províncias, como se chamava na época, mas especialmente a diminuição do poder político dos municípios. Isso significa, na micropolítica, que os funcionários públicos eles vão ficar completamente, ao Deus dará, completamente desvinculados de um respaldo institucional do poder central. A forma através da qual esses funcionários públicos vão produzir a ordem política é a partir
da utilização de recursos próprios, de recursos privados, e, nesse sentido, vai haver uma hibridização, um acoplamento, uma reconfiguração da ordem política que vai se imbricar de forma capilarizada com os interesses e a potência econômica da sociedade civil, né? Trocando em miúdos, o que a Maria Silva de Carvalho Franco aponta nesse texto é que os funcionários públicos eles vão utilizar-se dos seus cargos para não só produzir o que é necessário para o desenvolvimento econômico da cidade, mas eles vão também utilizar esses cargos para alcançar os seus benefícios privados. Só que esses funcionários públicos eles não estão instalados no Estado, eles retiram a sua força política a partir de sua força econômica, porque eles são, ao mesmo tempo, agricultores, porque eles são latifundiários, porque eles têm uma renda que deriva de suas atividades privadas, majoritariamente. Tá? Vamos ver qual é a conclusão que a Maria Silvia chega nesse capítulo 3 aqui. Eu destaquei esse trecho aqui, porque eu acho que resume um pouco qual é o ponto dela. E ela diz o seguinte, isso na página 126, abrindo aspas. Na base do desenvolvimento da burocracia na administração pública, e, portanto, aqui me permito abrir um parêntese, a Maria Silvia ela está partindo do mesmo referencial teórico do Raimundo Fauro, ou seja, ela está partindo do conceito de burocracia e de patrimonialismo do próprio Max Weber, mas ela está dando um sentido completamente diverso a partir de pesquisa empírica. Vamos ver o que ela diz. Voltando ao texto, na base do desenvolvimento da burocracia na administração pública está um caráter essencial, o processo de expropriação do servidor público dos meios materiais da administração, separando-se com nitidez os recursos oficiais dos bens privados dos funcionários. Pelo que já ficou exposto, vê-se como esse processo de expropriação no Brasil do século XIX foi sustado pelos insuperável estado de penúria a que estavam sujeitos os órgãos públicos. Então, faltou dizer uma coisa aqui, fechando parênteses rapidamente. Faltou dizer que havia realmente uma oposição entre Estado, Império Brasileiro e sociedade civil, mas essa não era uma oposição, vamos dizer assim, propriamente material, era uma oposição normativa, né? O Estado, e esse é o argumento da Maria Silvia, o Estado brasileiro, representado aqui pelo Império, ele tinha como um programa político o processo de racionalização e de burocratização, aí sim no sentido de Weber, né? De produzir uma ordem política que produzisse uma estabilização de expectativas a partir da aplicação de uma legislação clara, uniforme, estável e que fosse, vamos dizer assim, que decantasse no mundo real a partir da operacionalidade desse funcionalismo. Então, se por um lado você tinha um Estado que tinha como horizonte de sentido a burocratização e a racionalização, você tinha, e aí a gente teria que se remeter aqui à pesquisa bastante detalhada da Maria Silvia de Carvalho Franco, por outro lado, uma sociedade civil que produzia mores, né, produzia um conjunto de moralidades completamente alheias à racionalidade burocrática. Pelo contrário, a racionalidade social, a moralidade social produzida nas interações sociais e econômicas na sociedade civil é uma moralização fortemente organizada a partir da lógica da violência, a partir da lógica do mando, a partir da lógica do compadrio, a partir da lógica de quem tem dinheiro manda e quem não tem dinheiro obedece, a partir da lógica da distinção social, da distinção normativa, por exemplo, entre homens livres e escravos. Então, essa sociedade escravocrata, né, essa sociedade que é pautada pela lógica da violência nas suas relações sociais, ela vai entrar em choque com o Estado que quer impor uma regularidade normativa capaz de qualificar essa sociedade civil na direção da
da empresa capitalista. Tá? Ao mesmo tempo, e aí o argumento da Maria Silva se complexifica, essa relação entre Estado e sociedade civil, ela vai ser marcada pelo fato de que a sociedade civil precisa do Estado, né? O latifúndio precisa do Estado, o latifúndio precisa da regulação do Estado, o latifúndio precisa que o Estado organize o processo de exportação, o latifúndio precisa que o Estado organize todo o processo legislativo para o desenvolvimento das atividades de exploração da terra. O latifúndio precisa que o Estado organize, por exemplo, o escoamento através da criação de estradas, de ferrovias e assim sucessivamente. Então, essa infraestrutura ela não vai ser produzida necessariamente ou diretamente pelo poder civil, senão através dessa mediação complexa, que é uma mediação que é feita nessa relação entre poder civil, entre sociedade civil e Estado, em poder econômico e poder político. Como eu tinha dito antes, né, muitas vezes isso se confundia, mas isso se confundia por conta da penúria do Estado. Como diz aqui a Maria Silva, a gente pode voltar ao trecho que ela cita, e que ela continua dizendo o seguinte, que ela traz aqui, e continua dizendo o seguinte, abrindo aspas, embora mantidos os gastos sempre dentro do imprescindível à preservação dos bens e à continuidade dos serviços do Estado, mesmo para esse mínimo, os recursos oficiais eram escassos, compensando-se essa falta pelas incursões aos bolsos dos cidadãos e das autoridades. E o resultado disso foi que, em lugar do funcionário público tornar-se cada vez mais um executivo que apenas gere os meios da administração, manteve-se preservada a situação em que ele detinha sua propriedade. Isso significa, evidentemente, que ele os podia controlar autonomamente, pois ele os possuía. Seu era o dinheiro com que pagava as obras, seu o escravo cujo serviço cedia, sua a casa onde exercia as funções públicas. Tá? Então, essa relação absolutamente anômala e estranha, né? Ela vai gerar o que a Maria Silva sintetiza de forma bastante interessante, né? Aqui também na página 142. Essa ambiguidade se torna inteligível e, a bem dizer, se desfaz quando se lembra que no Brasil de então se confundiam as esferas da vida pública e da vida privada. Nessas condições, o Estado é visto e usado como propriedade do grupo social que o controla. Então, diferentemente do conceito de patrimonialismo de Estado do Raimundo Fauro, que vai fazer um descolamento absoluto entre interesse do Estado e interesse da sociedade civil, a Maria Silva está invertendo o problema, está complexificando o problema e está dizendo, olha só, a sociedade civil ou os detentores do poder econômico é que, na verdade, controlam a burocracia de Estado. É a sociedade civil que realiza o Estado. Tá? Então, a gente não pode, portanto, e aí já é uma conclusão que o professor Werneck Viana chega em 99, a gente não pode, portanto, dizer que existe o Estado brasileiro, na sua história de produção da ordem política nacional, teria se estabelecido como um quisto que tende a se locupletar dos poderes econômicos da sociedade civil. Tá? Ao contrário disso, a pesquisa empírica da Maria Silva de Carvalho Franco, nessa tese que é considerada hoje um clássico do pensamento político e social brasileiro, é a de que existiu o que a gente pode chamar, e aí quem dá esse nome é o professor Luiz Werneck Viana, de patrimonialismo societal. Ou seja, a sociedade civil, setores economicamente fortes da sociedade civil, veem o Estado como um instrumento de realização dos seus interesses privados, privatísticos. Tá?
e, vamos dizer assim, a realidade sociológica que dá comprovação a essa tese é exatamente o predomínio econômico, social e político do latifúndio no século XIX. Tá? Ou seja, a existência do latifúndio como uma célula não só econômica, mas de produção da ordem social e da ordem política, é a prova empírica, é a prova sociológica de que o Estado brasileiro tinha, vamos dizer assim, um dono, ou pelo menos ele tinha um poder absolutamente importante a lhe fazer compressão, a lhe extrair compromissos. Tá? E aí a gente pode entrar, vamos dizer assim, efetivamente na história constitucional, se referindo, por exemplo, ao fato de que o grande founding father do constitucionalismo brasileiro, que é o José Bonifácio, já defendia em 1820, 21, 22 e durante a Constituinte a abolição da escravatura, a igualdade formal perante os indivíduos. Né? Ou seja, o cara que vai criar a possibilidade da independência do Brasil e da conformação do Império Brasileiro, que é o José Bonifácio, que vai ser o tutor do príncipe Dom Pedro II, né, imperador, ainda na menor idade, o golpe da maioridade aos 14 anos. Esse intelectual, que vale uma aula só para falar dele, ele já tinha um projeto de racionalização do Estado de saída. E isso, de alguma forma, aponta para essa crise constante, para citar aqui um outro professor nosso, o professor Carlos, o professor Leonel Severo Rocha, para esse paradoxo, que é algo que não se resolve, né? Um Estado que pretende ser mais moderno do que a sua sociedade civil. Um Estado que, de alguma forma, mesmo durante o Império, aponta para uma modernidade que não é ainda absorvível pelas condições sociais estabelecidas pelo predomínio do latifúndio durante o século XIX. O que é que isso tem a ver com república? O que é que isso tem a ver com corrupção? Quando se aponta para esses diagnósticos distintos, né? De um lado, a ideia de um patrimonialismo de Estado e de outro, um patrimonialismo societal, nós temos prognósticos também distintos. Tá certo? Qual é o prognóstico clássico do patrimonialismo do patrimonialismo de Estado, explicitado aqui ou exemplificado por mim na obra do Raimundo Fauro? Né? É um prognóstico que já é existente no constitucionalismo brasileiro desde meados do século XIX. E aí eu lanço mão de um grande pensador do século XIX, de um grande político, faleceu muito precocemente, com 36 anos, mas nos anos 1860 publicou alguns livros absolutamente importantes para a consolidação do constitucionalismo brasileiro, que foi o Aureliano Cândido Tavares Bastos. O Tavares Bastos, ele faz um diagnóstico absolutamente idêntico em linhas gerais, obviamente sem a sociologia weberiana, porque o Weber vem depois, tá certo? Mas ele faz um diagnóstico absolutamente idêntico da herança maldita do Brasil a partir da vinda da família real para o país. E o diferencial é que, no caso do Tavares Bastos, o prognóstico é claro, ele quer um Estado mínimo, um Estado que não interfira na economia, ele quer a regularização da navegação de cabotagem, ele quer uma política de miscigenação com povos brancos europeus protestantes. Tá? Mas, basicamente, ele quer que o Estado deixe a economia frutificar de forma livre e autônoma e, portanto, o prognóstico dele é Estado mínimo. O Tavares Bastos se declarava um liberal, a gente pode hoje, sem muita dificuldade, classificá-lo dentre o grande cipoal do liberalismo como um neoliberal, né? Avant la lettre, um neoliberal que funcionava antes do tempo. Quem é, depois
Então, Tavares Bastos vem antes do Raimundo Fauro, fazendo o mesmo diagnóstico e colocando um prognóstico, colocando uma proposta de Estado mínimo que ela não é explícita no texto do Raimundo Fauro, apesar das 900 páginas, porque o Raimundo Fauro ele se preocupa mais com diagnóstico do que com prognóstico, mas que a gente retira claramente do texto do Raimundo Fauro e de outras manifestações que o Raimundo Fauro faz depois sobre a Constituinte brasileira, a leitura que ele faz sobre o desenvolvimento político do Brasil. Mas depois do Fauro, quem é o outro grande representante do que a gente pode chamar de uma linhagem do pensamento constitucional brasileiro, que é essa linhagem que opera a partir da lógica do patrimonialismo de Estado? O outro grande representante é o Fernando Henrique Cardoso. Não só o Fernando Henrique Cardoso, o presidente, que vai querer acabar com a Era Vargas, mas o Fernando Henrique Cardoso é sociólogo que, junto com Enzo Faleto, vai desenvolver a teoria da dependência, que tem como horizonte de sentido o atrelamento do Brasil a uma nação econômica e politicamente desenvolvida, né, pela incapacidade do Brasil de se livrar da herança ibérica, da herança portuguesa. Então, o Fernando Henrique ele representa aí a realização de uma política de desmonte do Estado, que ele não levou a cabo porque não teve condições de fazê-lo, por vários motivos, outra conversa também bastante longa, mas a gente tem aqui um projeto político também muito claro, que é exatamente compreender a necessidade do Brasil se transformar num Estado mínimo, né? Por outro lado, a gente também tem autores fundamentais, né, que vão sustentar uma crítica a essa ideia de patrimonialismo de Estado, entendendo um papel não só civilizador, mas um papel modernizante do Estado brasileiro, e uma modernização que se realiza, né, também de forma meio complexa, a gente pode dizer, inclusive, de uma forma meio torta, né, que é uma modernização que, ao invés de combater o latifúndio, se agrega politicamente ao latifúndio para conseguir produzir uma modernização industrializante e urbanizante, mantendo o latifúndio. É o que o sociólogo norte-americano que está aqui, as origens sociais da ditadura e da democracia, Barrington Moore Jr., também é um clássico também do pensamento político e sociológico, vai chamar de modernização conservadora. Né? Ou seja, eu modernizo o país através do Estado, pelo alto, estimulando a industrialização e a urbanização e criando uma nova classe social que vai, de alguma forma, respaldar esse processo de modernização, ao mesmo tempo que eu deixo o exclusivo agrário intocado, ao mesmo tempo que eu preservo as forças políticas que vão, de alguma forma, se transformar, mas que vão permanecer ali a partir da lógica da violência característica de sua formação. Né? Por exemplo, submetendo a população rural a um sistema de trabalho completamente distinto do que vai acontecer com a população urbana. Vocês vejam, né, a luta que foi histórica para só nos anos 60 você ter condição de que os trabalhadores rurais terem carteira de trabalho assinada. Então você tem aí um arco de intelectuais e de homens de Estado que, desde o século XIX também até os dias de hoje, vão fazer uma crítica dessa noção de que o Estado brasileiro é corrupto e a sociedade brasileira é constituída por homens de bem. Então, em síntese, o patrimonialismo de Estado se decanta enquanto discurso político hegemônico no país com essa cantilena que, sociologicamente, é destituída de fundamento, segundo a qual o Estado é um corruptor por excelência e a sociedade política ela é absolutamente virginal e absolutamente correta e reta no seu processo de organização econômica. Muito pelo contrário, a gente vê que essa questão é muito mais complexa,
né? E que imbrica diretamente os poderes econômicos que estão dominantes, né, na cena política, produzindo o quê? Pressão, produzindo controle do Estado, produzindo ocupação do Estado para que o Estado realize os seus interesses, né? Então, essa disputa entre interesses que é o tom da minha explicação, no meu começo de explicação, sobre o processo de consolidação da ordem política e da ordem constitucional brasileira. Obviamente que isso aqui é um resumo do resumo do resumo. Eu tenho uma disciplina específica, na verdade, há exatos 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, né, em 2011, eu fundei o mestrado em Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense, fui o seu coordenador durante 4 anos, porque eu tinha na minha cabeça, naquele momento, a clareza, como eu tenho hoje, da necessidade de nós recuperarmos os estudos sobre o pensamento constitucional brasileiro, para que a gente compreenda como a nossa ordem constitucional foi forjada nesses 200 anos que nos antecedem, e exatamente para que a gente possa ter instrumentais, Patrícia, que nos permitam reagir a esse tipo de movimento. E, para concluir, eu volto ao autor que eu citei antes, mas não falei dele, ao Maquiavel, o Maquiavel dos comentários, né? Que eu disse que é a primeira obra propriamente moderna. E por que o Maquiavel é a primeira obra moderna? Porque no Maquiavel você vai ter ali nos comentários, de forma explícita, a noção de que a grandeza do Estado, a grandeza da cidade dependem fundamentalmente do reconhecimento e da institucionalização da oposição de interesses entre governantes e governados. Ou seja, os governados eles têm um papel central no processo político e na grandeza da cidade. Inclusive, os governados eles têm um papel republicano extraordinário para o Maquiavel, que é através dos governados, através do povo, que se pode garantir a existência da liberdade. Ou seja, o povo é o guardião da liberdade. Ao contrário do que a nossa leitura de orelha de livro nos diz, né, que o Maquiavel era maquiavélico porque ele dizia que os fins justificam os meios, o Maquiavel nunca disse isso, né? E a finalidade política do Maquiavel, a ideia de que o governante deve fazer tudo o que for possível para manter a ordem política, está implícita, está imbricada numa ética que a gente chama hoje claramente de ética republicana. O Maquiavel era um republicano, ou seja, o sujeito não pode fazer tudo o que ele quer para manter a ordem do Estado, a não ser que essa finalidade de manter a ordem do Estado seja finalidade pública e não a finalidade privatística. Daí que, na sua obra de maturidade, que não é o Príncipe, que é o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, o Maquiavel conclui que é preciso que a liberdade seja guardada pelo povo através de instituições, como a instituição do Tribunato da Plebe, que elas devem operar na substituição das calúnias, da fofoca, da acusação sem prova. Tá? Então, aquilo que derruba, aquilo que faz corromper a ordem política é esse movimento da sociedade civil fora das regras do jogo. Daí a necessidade de que hajam instituições que escutem o povo, que operem de acordo com os interesses populares também e que façam isso de forma republicana. Por isso que a frase por excelência do Maquiavel a ser disseminada deveria ser não a ideia de os fins justificam os meios, mas sim de que o povo é o guardião da liberdade. Né? O povo numa república, o povo numa cidade, num estado em que a coisa pública seja central, seja fundamental para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Eu acho que esse que é o sentido de nós defendermos, né, a ordem institucional, sem os arrobos aí neoconstitucionalistas, como explicou bastante bem o professor Carlos Magno, e que a gente possa também entender a necessidade que a sociedade civil se organize politicamente para garantir a realização dos seus direitos, né? Porque o direito não vai resolver esses problemas de ordem extremamente complexas,
muito menos sem que haja uma pressão social considerável em outra direção. Muito obrigado, fico à disposição de vocês. Muito obrigado, professor Rogério. Muito obrigado também pelas provocações, para algumas desconstruções e construções, né? Eu não esperava algo diferente também do professor. Já conheço também as suas discussões teóricas. Então, eu quero abrir a vocês, pessoal. Então, ouvir um pouquinho, a partir das inquietações, o que vocês gostariam de provocar o professor Rogério. O Márcio está assim, pensa, pergunta ou não pergunta, né? Pode perguntar, Márcio. Bem? Acho que o Rogério traz algumas questões bem interessantes, a questão de alguns elementos dessa desconstrução de algumas questões do Faoro, apesar da contribuição mais algumas desconstruções muito necessárias, né? A gente compreender alguns processos políticos no Brasil e como algumas narrativas são desenvolvidas, né? Silêncio aí, tá? Mais uma vez, bom dia. Vou aproveitar o espaço, então, para fazer uma ponderação e até uma observação em relação ao meu tema de pesquisa do mestrado, né? Primeiramente, mais uma vez, professora, satisfação estar ouvindo novamente. Na graduação, a gente estudou criminologia, né? Lembro ainda das discussões Lolaniar de Castro, Baquerizo e companhia. Enfim, eu tenho pesquisado para o meu trabalho de dissertação os temas relacionados à moradia, políticas habitacionais, e esse tema tem se revelado como muito rico em termos de apropriação, por exemplo, do Estado de um problema social e utilização desse problema como uma plataforma de desenvolvimento econômico. Eu cito os exemplos, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida. Eu tive acesso a dados que revelam, por exemplo, que, primeiro que a gente tem uma discussão em torno da alocação ou da remoção de pessoas dos seus habitats, dos seus locais, para a recolocação delas em ambientes artificiais e construídos fora das cidades. Então, a gente já tem toda a problemática de acesso a serviços, enfim. Mas eu tenho percebido que há uma apropriação dessas políticas de Estado pelo capital, ou seja, é a empresa que quer participar da construção dos prédios populares e aí compra o pior terreno, adquire e instala esses prédios no pior terreno, faz construções que não são dotadas de qualidade e, ao mesmo tempo, o Estado se vale dessas políticas para incrementar o seu aporte econômico, ou seja, ao invés de ser uma política realmente de moradia, acaba se tornando uma plataforma de desenvolvimento econômico. E aí traz, infelizmente, resultados que são bem contestáveis e até negativos. A minha pergunta é, como é que se consegue mudar essa perspectiva, né? Porque você quer implementar um direito, mas, ao mesmo tempo, você acaba esbarrando nessas questões patrimoniais e de apropriação dessa ideia constitucional, digamos assim, de efetivação de direitos sociais. E aí também, para complementar, no âmbito das cidades, a gente tem visto um fenômeno da verticalização, né? Construir muitos apartamentos menores para que eles sejam acessíveis por conta de um preço menor às populações que, em tese, não teriam acesso a um imóvel maior em determinada localidade. Mas aí a gente vê o capital especulativo, por exemplo, absorvendo essas unidades habitacionais, e o censo demonstrou, por exemplo, o último censo, a partir dos primeiros dados que estão sendo divulgados, que existem várias unidades habitacionais em bairros de cidades grandes que estão desocupados. E essa tendência tem se verificado cada vez mais ao longo das últimas pesquisas. Então, a minha indagação é como é que a gente consegue, de uma maneira mais concreta,
se transformar o direito social realmente na sua vertente social. Marcelo, essa é a mesma dúvida que você colocou basicamente o professor Carlos, né? No fundo é a mesma questão. Olha só, se a gente analisar, por exemplo, o caso das políticas habitacionais no Brasil recente, nos últimos 30 anos, por exemplo, especialmente nos governos do PT, não falo exclusivamente dos governos federais, mas falo também especialmente do governo estadual de São Paulo, na época da Erundina, né? Nós vamos ver um deslocamento importante, que é o seguinte: eu tive contato com esse pessoal no começo dos anos 90, cara, que foi um conjunto de arquitetas, né, que junto com a prefeitura de São Paulo, a prefeita Erundina, eles bolaram o programa habitacional, que seria talvez o embrião do Minha Casa Minha Vida depois do governo Lula nos anos 2000. Né? Quais eram as características desse projeto habitacional? Primeiro, uma mobilização da população diretamente interessada na moradia. Tá? Essa mobilização implicava num conjunto de reuniões e debates e articulações para que houvesse um envolvimento político dessa população no processo da construção das moradias populares. No segundo passo, essa população já cadastrada, já de alguma forma organizada para participar desse processo, ela discutia sobre quais eram as características fundamentais dessas habitações, e o que se tirava a partir de um amplo processo de debate, de controle, inclusive de pessoal da pedagogia, da arquitetura, etc., era a necessidade de que essas moradias elas representassem um processo de organicidade da inserção social dessas populações nos centros urbanos. Então, ao invés de moradias isoladas em locais distantes, essas moradias eram organizadas espacialmente de tal forma que as famílias elas tinham necessariamente a sua interseção. Né? Elas eram, pela organização arquitetônicas, elas eram obrigadas a interagir socialmente. Tá? E, portanto, essas moradias populares tinham um claro objetivo de forjar, vamos dizer assim, um processo de politização a partir da assunção e da necessidade do esclarecimento sobre o direito à moradia. Então, esse processo ele foi organizado de forma brilhante, e eu recomendo a você, mas se você não conhece isso, que você pesquise sobre esse período, porque ali você tem um modelo absolutamente, no meu entendimento, né, pertinente para se multiplicar no verdadeiro Minha Casa Minha Vida, que seja também a minha cidade, o meu país, a minha república, a minha participação política. Minha Casa Minha Vida tem que significar isso. E, obviamente, o Partido dos Trabalhadores perdeu essa organicidade, esse liame com esse processo de organização das massas, nesse processo de burocratização, que é uma outra discussão, que é a burocratização partidária. Né? E o fato de que o PT, ele, de alguma forma, especialmente o presidente Lula, já estava, de origem, orientado por uma perspectiva da ordem política e social distinta dessa perspectiva republicana que eu estava me referindo há pouco aqui, e muito mais próxima de uma dessas perspectivas, né, patrimonialismo societal, patrimonialismo de Estado, que fez, obviamente, a sua potência nos anos 70 a partir da fábrica, mas a fábrica como local de exclusividade ou um local específico de garantia de direitos para aqueles indivíduos em especial. Né? Ou seja, o processo de amplificação da sindicalização como um benefício privatizante para quem é sindicalizado, sem essa perspectiva de universalização que vai garantir o quê? A República, que vai garantir a universalização de direitos. E a gente viu onde é que deu essa questão do reforço do sindicalismo nos anos 70. Né? Foi um grande instrumento de combate à ditadura, foi um instrumento de afirmação de uma alternativa política
ao establishment, que foi a criação do Partido dos Trabalhadores, mas a longo prazo, quando o Partido dos Trabalhadores chega ao poder com o próprio Lula, essa perspectiva, de alguma forma, privatizante do país, veja bem, entenda aqui o sentido que eu estou dando à palavra, não é de privatização das empresas públicas, não é de Estado mínimo, mas é de privatização no sentido de que o meu problema é meu problema, não é um problema de todos. Eu não consigo transformar, para usar um outro clássico aqui da sociologia política, o Alexis de Tocqueville, eu não consigo transformar um interesse público ou um interesse privado ou a miríade de interesses privados no interesse público, no interesse bem compreendido, como diz o Tocqueville. Porque para o Tocqueville, só dar um drops aqui, o Tocqueville vai falar sobre a questão da formação sociológica dos Estados Unidos da América, especialmente no que diz respeito à miríade de pequenas propriedades que vão criar o quê? A articulação cívica necessária para forçar o Estado a legislar sobre os interesses desses pequenos proprietários. Só que a multidão de pequenos proprietários produz uma esfera pública que, de alguma forma, se transforma numa esfera republicana. Isso na perspectiva do Tocqueville. Tá? No Brasil, isso não é possível, porque no Brasil você não tem uma medida de pequenos proprietários, você tem um latifúndio. Tá? E o latifúndio impede que o sujeito se articule a partir da lógica de que ele é proprietário e que ele tem direito e que ele é cidadão. O sujeito que é não proprietário, ele se compreende como não cidadão. Ele se compreende sem direito de exigir direitos. E isso um período relativamente largo da nossa história, até hoje. Então, veja como a questão é complexa. E como, para responder a você minimamente, eu diria, a gente precisa recuperar esse espírito de articulação política com os movimentos sociais, especialmente com o movimento sem terra, especialmente com o movimento do sem teto, Então, a gente tem aqui alguns movimentos que de alguma forma, tentam ser capturados pela política mais burocratizada. O MST pelo PT, o MTST pelo PSOL. Mas isso ainda está em disputa. A gente pode disputar isso aí. E eu acredito que uma dissertação sobre uma proposta de refundação do Minha Casa Minha Vida é muito bem-vinda. E a gente tem história, tem lastro para fazer isso. Então, eu fico feliz de ver que você está nesse caminho, Márcio. Bom te rever, te reconhecer, como alguém que está realmente preocupado com o desenvolvimento do nosso povo, que é o que é mais importa. Então, eu acho que esse é um bom caminho. Obrigado, professor Rogério. Pessoal, questionamentos, perguntas? Vamos lá. Só está em um silêncio. Ainda não está na hora do sorteio do almoço, então não tem tempo ainda, tem uns minutinhos. Mas eu acho que a gente, pela hora também, acho que são 11h30, né? Não vou também abusar do Carlos e do Rogério, acho que depois o Rogério já passou alguns textos também, o Carlos também, e isso possibilita que vocês aprofundem as discussões. Depois no grupo de pesquisa a gente pode continuar o aprofundamento. E aí, assim, eu quero aproveitar antes de terminar, Rogério e Carlos, reafirmar para o pessoal que estão semana que vem atividade junto ao evento internacional, Nós começamos na segunda, lembrando que o evento é presencial para vocês, híbrido para quem é fora de Santa Catarina, E confirmamos os 24 palestrantes, então vai ter um evento bem interessante. Nós vamos dar com o professor Pilate, o professor Carlos, o professor Rogério, o professor Pilate, para o Alves da UX na segunda pela manhã, à noite, acho que o Tere, que é um do secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, e mais o professor Gina Chaves do Equador, então Alejandro, o professor, lá do Equador também, que é o esposo da professora Gina, que foi juiz da Corte Interamericana, mais o pessoal da rede, então, um evento aí novamente, e nosso. Carlos, acho que você está conosco na segunda, terça, para disponibilidade para a mesa de trabalhos, que é híbrida, É isso,
tarde, de acordo com a tua agenda, né? A gente ia combinar isso, né? Para ver se tu consegue algum horário na segunda tarde ou terça para ajudar nos trabalhos que são híbridos. Eu quero reforçar os colegas, então, os alunos da participação no evento semana que vem. Nós devemos publicar todo o resultado hoje à noite, então, nos meus cálculos, faltam só 3 trabalhos para serem avaliados. Então, para ontem à noite faltar uns 75, já está um bom número, né? Reduzimos bastante. Quero agradecer ao Rogério, professor Carlos, inicialmente em meu nome nessa disciplina, eu acho que é a terceira ou quarta vez que vocês fazem essas contribuições, tem sido muito importante e elas têm aparecido depois nas reflexões de artigos, nas dissertações, isso é muito importante, porque eu acho que essa interação é essa ideia que nós possamos fazer na academia, interagir e possibilitar que isso possa contribuir com a trajetória acadêmica dos nossos discentes. Sempre sabe que a porta aberta para vocês estarem aqui, vamos combinar no futuro vocês estarem aqui presencialmente, eu acho que é em um evento mesmo do PPG, do Rio para cá é tranquilo, o Carlos está de vez em quando aqui, a gente pode combinar isso presencialmente dentro da tua agenda aí quando visitar a família, e o Rogério também, né, Rogério, a gente vai combinar aí para a gente ir lá, se você com o Carlos junto aí, vamos lá, aquela dívida para a fábrica de costela, né, que está com saudade, e aí também, até que o pessoal do Rio está vindo agora da Unirio, o pessoal, a Daniela também está vindo ao aniversário do Rio de Janeiro, então o voo do Rio até São Paulo até pelo Jaguaruna aqui é um pulo aqui, a gente consegue com antecedente, a gente combina isso. Então, para que semana que vem vocês estejam conosco aqui, uma atividade presencial do nosso programa, tá? Eu quero novamente agradecer por toda essa generosidade de vocês de estar conversando com a gente. Deixar um fraternal abraço também do Ismael, o professor Ismael, que é o nosso coordenador adjunto, que está com outra agenda de atividades, né? E, inclusive na graduação pela manhã. E o professor Volkman também queria ter passado, mas está com uma atividade lá na Salle, uma banca de doutorado, então a loucura das agendas da academia, mas uma gratidão por essa contribuição de vocês, que nos motiva muitas vezes a reflexões e nossas provocações nas aulas que se seguem. E aquele diálogo que vocês sabem que em alguns momentos a gente vai novamente abusar da generosidade de vocês para convidá-los para bancas e outras parcerias. E também colocamos nosso programa à disposição para que for preciso aí dentro das nossas parcerias institucionais, tá? Carlos, Rogério, as palavras finais de vocês e muito obrigado. Não, eu agradeço a oportunidade, é muito bom me sentir, né, eu que sou de Criciúma, né, me senti um pouquinho com o pezinho em Criciúma hoje, é muito bom rever, né, ex-alunos, né, pessoas que há 20 anos a gente não via mais, né, Sabrina? Sabrina agora está ali com a tela aberta. E então, assim, e ouvir, né, o professor Rogério também, né, esteve aqui acompanhando a reflexão dele tão sofisticada e importante. Quero dizer que esses eventos acadêmicos são a nosso combustível, né? A gente vive para isso, né? E gosta disso, e é muito bom saber que, de alguma maneira, a gente contribui, né, para que cada um também, assim como contribuíram para que a gente fizesse uma trajetória, a gente contribui também para a trajetória dos outros. Obrigado, Reginaldo, obrigado, professor Rogério, e até breve. Obrigado, professor Carlos, professor Rogério. Da mesma forma, agradeço o convite, mais uma vez estar de volta aqui à Unesc, uma universidade que eu sempre gostei e respeitei muito, e sempre à disposição do professor Volkman, do professor Reginaldo, meus queridos amigos. O professor Volkman também foi meu orientador no mestrado, e sempre de portas abertas aí para a gente, tá? Eu agradeço e também convido vocês a conhecerem a Universidade Federal Fluminense. Tem muita coisa acontecendo aqui e a gente tenta, no que der, informar através do professor Reginaldo as nossas atividades aqui de pesquisa, de extensão. O professor Carlos, eu sugeriria que você convidasse os alunos a assistir a palestra do professor desse próximo sábado, né, do Garden, do nosso grupo de pesquisa sobre argumentação, retórica e democracia. E um abraço a todos e a todas. Se quiserem, fiquem à vontade para me procurar. Sempre que for possível, eu responderei e a gente pode conversar sobre questões acadêmicas aí. Fiquem à vontade. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima. Tá. Só então, já que você falou para eu convidar, é que no grupo de pesquisa nosso, no sábado, 10 da manhã, vai fazer uma atividade com um professor aí de Criciúma, o Luiz Eduardo Conte. Ele acabou de defender o doutorado dele sobre a atuação do STF e populismo.
e aí então ele vai conversar com a gente. Eu vou mandar o link então para o Reginaldo, aí ele manda para vocês, se vocês quiserem participar. Pode mandar, convidados, Carlos, tá? compartilhe com os grupos de WhatsApp. Manda a tese também, cara, manda a tese também. Ah, tá, vou mandar a tese também. Uhum. A gente compartilha nos grupos de WhatsApp dos egressos, de todas as turmas que a gente tem, né? Então a gente mantém isso. Isso, então, tranquilo, que tiver evento aí, passa, eu acompanho um pouco do pessoal do mestrado constitucional, né? Que eles sempre estão compartilhando fora de coordenadores, e eu tento compartilhar dentro do possível dentro do nosso grupo de alunos. Agradeço novamente, agradeço aos queridos alunos e alunas por essa presença nessa manhã, agradeço ao Rogério, ao Carlos, ficamos à disposição institucionalmente enquanto programa e continuamos nossas discussões. Um abraço, uma excelente tarde, um excelente restante de semana para todos e todas. Até a próxima atividade.